Olá pessoal, eu sou Marcelo Filati, professor de Biologia do IFMG. Dando sequência ao curso pré-ENEM, estamos dentro do tema Fisiologia e Anatomia Humana. E nessa aula da semana 14, abordaremos o sistema músculo-esquelético, a parte muscular e a parte de sustentação esquelética, cartilaginosa. Vamos lá pessoal, porque essa parte é muito bacana. Então vamos ver. Olha só. Então nós veremos os tipos de tecido muscular, né? Como que acontece a fisiologia da contração, como que essa contração muscular a nível intracelular acontece. É muito bacana. E também veremos o que dá suporte à musculatura, que é o tecido cartilaginoso e o ósseo, tá bom? Então olha só, isso aqui é básico, todos têm que saber. O tecido muscular existe sob três tipos anátomo-fisiológicos, né? Então, lá no coração, por exemplo, nós temos, tá vendo ali o coração? Nós temos um tipo de musculatura especial, que é é o que a gente chama de músculo estriado cardíaco. Estriado a gente vai entender já já. No bíceps, na face, na coxa, glúteo, panturrilha, abdômen, a gente tem uma musculatura que a gente chama esquelética. É fácil entender porque ela associa-se ao esqueleto, né? Então, também é do estilo estriado. A gente vai entender o que é essa estriação. Sendo que o último músculo aqui, ó, ele não tem as estriações. Por isso que a gente chama liso. Esse músculo está presente no intestino, no esôfago, nos vasos sanguíneos, nas glândulas. É um tipo de tecido que a gente vai ver, ele não é estriado. Então a gente classifica como liso. Se a gente aumentar a célula, olha lá gente, que bacana. Se a gente aumentar a célula, a gente consegue ver essas estriações, você consegue ver aqui? Aqui tem células cardíacas, repara que elas podem ter um ou dois núcleos. Elas são estriadas, a gente consegue ver essas faixinhas aqui dentro. A gente vai entender já já que as faixinhas são essas, tá bom? Outra coisa também é o esquelético, ele também tem as estriações, o liso já não, tá vendo o liso aqui embaixo? Então repare que o cardíaco e o estriado tem essas faixinhas, ó. Enquanto o cardíaco tem um ou dois núcleos, o estriado tem muitos núcleos, né? Aqui a gente já vê 4 numa mesma célula, ó. O liso não, o liso a gente só vê um núcleo por célula, ele é mononucleado. Mas olha, o que é para chamar atenção nessa imagem? Que o liso não tem essas estrias, por isso liso. E a gente vai ver o que são essas estrias, gente, calma! Então vamos ver. O estriado cardíaco, ó, ele está presente lá no coração, né? As contrações ninguém controla, o coração bate por si, né? Pelos marcapassos cardíacos. A contração é rápida e ritmada, você pode até colocar a mão no peito aí e sentir, né? Você consegue até contar. Então a contração é vigorosa e ritmada. As células têm as estriações, ó, né? São células longas, tá vendo? Eu tô lendo aqui a quarta coluna. E tem uns discos intercalares, não sei se vocês conseguiram ver. Eu vou voltar para vocês verem daqui a pouco. Essas estruturas aumentam a agregação celular. E aí o impulso nervoso passando mais facilmente, dá-se o ritmo da célula cardíaca. Aqui, ó, fica olhando, ó. Aqui os discos, aqui, tá vendo essas linhas aqui? Isso aqui são conexões intercelulares. E aí o impulso nervoso passa ali de um modo homogêneo e rápido, dando a ritmicidade ao músculo cardíaco, né? É muito bacana, gente! Agora olha o esquelético. Onde é que ele está, né? No rosto, na coxa, bíceps, panturrilha, né? A contração é forte, você pode mexer o rosto a hora que você quiser. A gente controla, né? Voluntário, eu mexo a hora que eu quiser. As células são multinucleadas e tem umas miofibrilas lá que faz aquelas faixas, né? O liso, ele está presente no vaso sanguíneo, nas glândulas, nos órgãos, útero, por exemplo, né? Tubo digestório, bexiga, tá vendo? Agora a contração é lenta. Ninguém sai mexendo aí. O que foi? Meu peristaltismo do intestino está atacado. Não, assim, você não controla, entendeu? E ainda por cima a contração é lenta, né? E involuntária, tá bom? Dessa musculatura lisa visceral.
E as células têm um núcleo e não tem aquelas estrias. Aqui, gente, agora a gente vai ver as estrias. Vamos pegar esse bíceps. Olha que o músculo, ele tem aqui essa quantidade de células aqui, tá vendo? Isso tudo aqui é célula muscular. Aí quando você pega uma célula dessa e aumenta, a gente vê o que a gente chama de... Isso aqui é uma célula muscular, tá vendo? Eu estou puxando uma célula muscular. O músculo, ele é formado por um feixe de células, como todo tecido é formado por células. Aí quando a gente aumenta essa célula, a gente vê aqui, é o que a gente chama de miócito. Mio é músculo, cito é célula. Lembra de miocárdio, que é o músculo do coração? E aí, aí a gente está vendo o núcleo dela, tá vendo aqui o núcleo? Aqui a imagem é à esquerda, aqui a gente vê vários núcleos, ó. Aqui, ó. Aqui a gente vê vários núcleos, tá vendo aqui? Então isso aqui são feixes de célula. Aí quando eu aumento uma célula, o que eu quero mostrar são as estrias, as estruturas zebradas ali. Isso aqui é uma célula muscular com essas estrias. Por isso que o músculo esquelético chama estriado. Mas se você quiser entender a nível intracelular o que são essas estrias, vão aumentar aqui, ó. Aí a gente vê o que a gente chama de... Aí o mio de novo, o radical mio. É uma fibra intracelular que é formada por filamentos de actina e miosina. Repetindo, a célula muscular tem no seu interior proteínas contráteis chamadas actinas e miosinas. Elas se organizam em grades, que a gente chama sarcômero. Olha lá, ó, sarcômero, tá vendo lá? Esses sarcômeros é que, ao contraírem, encurtam e distendem a célula muscular. O bíceps contrai ou relaxa, a face executa as fisionomias, né? O coração bate. Então, repetindo, a actina e miosina se organizam em sarcômeros, formando as estriações do miócito. Todos os miócitos se organizam num tecido chamado muscular. Esse tecido contrai o osso, contrai o rosto, contrai o útero, entendeu? Não é bacana, gente? Aqui aumentando, ó, as estrias aqui, dá para ver perfeitamente, ó. Isso aqui é uma célula muscular esquelética, dá para a gente ver essas estrias. Então se você entrar ali, você vai ver a actina e miosina, que são proteínas. Por isso que pessoas de academia cuidam da dieta proteica. Quanto mais proteína você ingerir, né, mais suporte proteico nutricional você dará à célula muscular que você está trabalhando na academia. Aí a célula vai fazer a síntese dessas proteínas. Aí essa célula aqui infla. Todas as células inflando, o músculo hipertrofia. Então você reparou que a hipertrofia muscular ela não é numérica, mas volumétrica? Muito bacana, gente! Ah lá, então vou entender aqui, ó. O músculo... Olha, mas peraí, como é que o músculo faz o braço mexer? Ah, ele tem um tendão, gente! O tendão conecta o músculo ao osso. E aí, quando a gente olha aqui, ó... Quando a gente olha o osso, a gente vê uma organização aqui, ó. Você tá vendo aqui, tem vaso sanguíneo, o osso é muito vascularizado, né? E tem esses canais aqui dentro, ó, que um cientista descobriu, levou até o nome dele, o Harvey. O sistema haversiano tem vaso sanguíneo, inervação, aqui dentro passa sangue, oxigênio, hormônio, cálcio, vitaminas, né? Então isso aqui é um sistema de canais que percorre o intra-osso, né? Só que aí, aqui é a medula, onde tem célula-tronco, ó, onde fabrica sangue, a medula sanguínea, não é legal? O osso, ele tem uma organização, pessoal, que a gente chama ósteo. Tá vendo que é meio circularizadinho? Vão aumentar? Tá vendo aqui os ósteos? Os ósteos, aqui ó, aqui tem um, aqui tem outro, tá vendo? E você tá vendo o buraquinho aqui no meio? Aqui tem 3, ó. Esses orifícios são esses canaizinhos do Harversiano. É por aqui que tá passando sangue, nutriente, sabe? Esse canal, então, passa sangue, oxigênio e nutriente. E aí você está vendo esses dezenas de pontinhos aí, ó, esses pontinhos aqui pretinhos, ó, aqui, ó, esses pontinhos aqui é a célula óssea. E a célula óssea, chamada osteócito, a célula óssea,
ela vai circularizando esse canal, porque que está passando nutriente. E aí, quando as células vão circularizando, elas vão ficando longe daquele canal, elas começam a circularizar a outra, vai circularizando, vai circundando, vai ficando longe, começa a circular a outra. Então, o osso é o único tecido que tem essa organização nessa organização, gente, que vai circularizando o canal, tá bom? Mas a gente vai ver com detalhe. Quando se machuca o osso é tão vivo que ele é capaz de se reconstituir. Ele é vivo, eu não te falei que ele tem vaso, osso dói, né? Tem nervo. E aí, aqui por exemplo, essa pessoa fraturou o pé. Aí ela colocou esses pinos. Mas, o que acontece? Existe uma célula, tá vendo ali no alto? A gente chama osteoclasto. Professor, você falou osteócito. Gente, eu falei osteócito, é a célula metabólica, é a célula do osso, que vai circularizando aqueles canais do Harvey. Mas durante a fratura, durante o crescimento, durante a remodelagem óssea, tem uma célula que chama osteoclasto. Osteoclasto. Clasto é de recicla, né? Reciclagem. Então, o osteoclasto é uma célula que remodela o osso. Ela, olha o que ela faz, gente. Fica olhando. Aqui o osteoclasto aqui, tá vendo ele aqui, rosinha, que bonitinho. Ele tem essas dobraduras celulares. Ele vai escavando o osso mesmo. Aí você fala, que monte de informação é essa aí? Isso aqui são sinais químicos, pessoal, entre o osteoclasto, que você está vendo aqui à esquerda, e os osteoblastos. Tá vendo o osteoblasto aqui de azulzinho? Então são 3 células ósseas que eu te falei aqui hoje. O osteócito, tá vendo ele aqui embaixo? O osteócito, meio estrelado. Ele que circulariza o canal de Harvey, que mantém o metabolismo ósseo, osteócito. Só que durante a remodelagem óssea, fratura, os osteoclastos entram em cena. Aí eles degradam a matriz óssea, eles digerem, eles fazem a degradação mesmo, né? Eles desmineralizam a matriz óssea. Mas aí eu vou ficar sem osso, meu osso vai acabar. Não, gente, tem célula que faz o osso, ó, que é o osteoblasto. O osteoblasto, ele refaz, ele remineraliza. Por isso que existem esses sinais químicos entre essas células, para ter o equilíbrio. Então, por exemplo, pessoa com osteoporose, tem um desbalanço ali. E quem tem osteoporose, quem está atuando mais? O osteoclasto, que degrada, ou o osteoblasto, que sintetiza, que produz? Então, quem tem osteoporose aí está tendo um desequilíbrio, né? Anda, gente, pensa, responde. E aí, ó, e aqui, por exemplo, você usa aparelho dentário? Quem usa aparelho também é o dia que mais dói, né? É o dia que você aperta essa estrutura metálica. Aí, ao apertar, você força a dentição que está irregular, você força. E aí, aquela pressão óssea, o osteoclasto começa a desmineralizar para o osso ir acomodando. E o osteoblasto ressintetiza. Aí, seu dente fica no lugar, cimentado. Só que você tem que usar o aparelho móvel, né? Não é bacana, gente? Essa matéria é muito bacana. Continuando. Gente, o osso também ele serve para proteger o cérebro, né? Por exemplo. Então, ou o coração e os pulmões através das costelas. Então, o tecido ósseo ele ajuda a proteger órgãos, a produzir as células sanguíneas. Ó. Dentro do osso tem a medula. E a medula tem células tronco que... Tá vendo aqui células tronco aqui no alto? E que produz as células sanguíneas circulantes. Então, o osso ele tem muita função. O osso ajuda sim na estrutura de movimentação músculo-esquelética, mas o osso também ele é protetor do encéfalo, protetor do coração, dos pulmões, da própria medula, através da coluna vertebral, né? E também para o esqueleto como um todo, né? O esqueleto de sustentação, tá bom? Não é bacana? Então, ó, então além da... Isso aqui que eu quero mostrar, ó.
Entre os ossos tem um disco de cartilagem, gente. Vou aumentar a cartilagem. Aqui, ó, isso aqui é um tecido cartilaginoso. Então, entre um osso e o outro, eles não se tocam. Não existe um contato ósseo. Existe uma lâmina ali de cartilagem. Ela ajuda a amortecer impacto. Olha que ela tem uma flexibilidade. A cartilagem ela é feita de colágeno, né? O osso é colágeno também, mas tem cálcio e fósforo mineralizando. Por isso que o osso é rígido, né? Não é bacana? E tá vendo esse monte de ponto que você tá vendo aí? Isso tudo aí a gente chama de condrócito. Condrócito é a célula cartilaginosa, gente. E o orelha, focinho e nariz, tudo é feito de colágeno, de cartilagem. O tubarão e a raia são peixes cartilaginosos. Então, tá vendo que a cartilagem tem muita função? Além de ter... Então, a cartilagem também no esqueleto, além das articulações que eu falei, a cartilagem também está presente nesse osso aqui que a gente chama externo, né? Porque permite uma certa flexibilidade, não deixa o peito tão rígido, e aí permite a projeção, a expansão. Se você cair, você não quebra, porque tem uma... Se as aves baterem no vidro, por exemplo, ela tem um peito de cartilagem. Dá até para ver no frango, gente. Não é bacana? Olha só então. Acabou, gente! Sabe o que a gente viu nessa aula? A gente viu os tipos de tecido muscular, cardíaco, esquelético e o liso. A gente viu como que ocorre a contração lá envolvendo a quitina e miosina que se deslizam para encurtar o sarcômero. A gente viu que a musculatura ela une-se ao osso através de tendões, e só que nessas articulações um osso e o outro não se tocam, eles têm uma base, né? uma extremidade de cartilagem, tá bom? O tecido cartilaginoso é formado pelos condrócitos, e que são importantes também na estrutura de peixes, né? Na orelha, nariz, tá bom, pessoal? Então, ó, muito obrigado por ter ficado até agora. Até a próxima, pessoal.